Olá, meus queridos alunos do Colégio Classe A, que é o professor Gilberto Maia, professor de História Geral de vocês, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão, viajando nesses Enems passados, para entendermos um pouco essa estrutura historiográfica, né? Da escrita historiográfica, da escrita histórica no contexto da construção das questões de História Geral. Vamos lá? Vamos falar sobre elas? Vamos falar sobre elas. Na questão 54, ela fala assim: dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídas pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê nesse depoimento ao The Times, revista, né? Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Pois bem, a revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra do século XIX, século XVIII foi a primeira Revolução Industrial, século XIX foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Ou seja, tem uma vinculação geográfica, mais uma vez uma questão de história muito próxima, muito contida à concepção geográfica. Então vamos lá, a restrição à propriedade privada, nós estamos falando sobre o processo de transição da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial, correto? E um dos elementos espaciais, que ele fala aqui, socioespaciais, que ocorreram com maior ênfase para que aumentasse a capacidade produtiva e para que a Revolução Industrial se solidificasse na Europa e na própria Inglaterra, foi a restrição à propriedade privada. A propriedade privada é um dos elementos essenciais do pensamento iluminista ligado à classe burguesa e, óbvio, ligado à concepção da Revolução Industrial. Expropriação das terras comunais. Quando falamos terras comunais, são as terras que são do Estado, que são doadas, são cedidas para a população, para os pequenos agricultores, para eles produzirem sua agricultura de subsistência. No caso da Revolução Industrial, um dos elementos importantes na construção, tanto da primeira como da segunda Revolução Industrial, foram os enclosures, ou cercamentos, que foi o processo de expropriação das terras comunais, ou seja, dos camponeses, para que eles cedessem essas terras para os grandes latifúndios de produção. Ou seja, nesses latifúndios nós teríamos dois elementos: a criação da ovelha, porque ela disponibiliza a matéria-prima lã, e o terreno onde a ovelha está vai ser fertilizado para aumentar a capacidade produtiva de alimentos. E essa mão de obra, professor, de pequenos camponeses que perdem as suas terras, são obrigados a irem para os grandes centros industriais e se transformarem em trabalhadores da indústria, os proletários. Imposição da estatização fundiária? Não, elas foram vendidas, elas foram cedidas para os grandes latifúndios. Redução da produção da monocultura? Houve um aumento da produção agrícola, e não é monocultura que o termo se utiliza aqui. Proibição das atividades artesanais? Também não se fala de atividades artesanais. Atividades artesanais é o primeiro passo para que a revolução industrial ocorra, né? Artesanato, manufatura, maquinofatura. Então, quando falamos da disponibilidade de terras, falamos da letra B de bola, expropriação das terras comunais. Quando você ouvir o termo terras comunais relacionado à Inglaterra, já lembrem, Revolução Industrial, um dos elementos que compõem o processo de formação da Revolução Industrial. Beleza? Questão 60. A cidade medieval, já se fala em medievalismo aí, Idade Média. Antes de mais nada, é uma sociedade da abundância, concentração num pequeno espaço em meio às vastas regiões pouco povoadas. Os feudos, eles surgiram nessa ideia. Pequena concentração populacional,
pirâmide social estamental, dividida em estamentos, e principalmente a ideia de se fortalecer, os feudos surgiram a ideia de se proteger contra invasões, né, de povos estrangeiros, povos bárbaros. Em seguida, é um lugar de produção e trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio. O comércio com menor ênfase, mas a troca com maior ênfase nesse momento. O comércio ele vai ganhar força mesmo na segunda fase da Idade Média. É a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média está ligado ao feudo. Pois bem, professor, sustentados por uma economia monetária. Então nós já falamos aí de um processo de expansão, né? No processo de expansão. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa do trabalho e criativa do trabalho, gosto pelo negócio e pelo dinheiro, inclinação para o luxo e o senso da beleza. Expansão das grandes cidades, já é Baixa Idade Média, porque na Alta Idade Média as cidades se mantêm pequenas, elas não crescem, elas não expandem, beleza. E ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecida por torres. Mostra essa ideia do fortalecimento, da ideia da vigilância, da precaução contra invasores indesejados. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e que, professor, emancipação do poder hegemônico da realeza. A realeza ela é hegemônica, ela fala sobre o poder da realeza em algum momento do texto? Não, ele fala sobre a estrutura física. Aceitação das práticas usuárias dos religiosos? Não, professor, ele fala sobre questões físicas, construções, questões econômicas. Independência da produção alimentar no campo? Professor, não, professor, ele fala no início aqui, ó, antes de mais uma sociedade de abundância, concentrava num pequeno espaço por meio de vastas regiões pouco povoadas. Em seguir um lugar de produção e de trocas onde se articulavam o artesanato e o comércio. Então não se fala sobre essa produção dos campos no contexto principal do texto. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios, não fala sobre as corporações de ofícios. Corporações de ofícios serão as organizações dos trabalhadores num futuro bem próximo. Ele fala de um espaço onde tudo isso acontece. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, ou seja, muralhas, torres, portas fortalecidas ou fortificadas, fosso ao redor dessas muralhas, ou seja, a ideia de proteção. Letra E, meus jovens, facinho essa aí. 63, nós temos dois textos bem clássicos dos nossos queridos Enems, né? Nós temos um primeiro texto que fala sobre o mercantilismo. Olha que facilidade quando a gente consegue interpretar questões de história. É interpretação, na maioria das vezes. Mercantilismo, prática econômica das monarquias absolutistas, correto? Aliança com a burguesia, sustentabilidade para que a burguesia possa expandir, colonialize, expansão do comércio, expansão da produção. E nós temos o texto 2, que fala sobre a riqueza das nações. Quem que é a riqueza das nações? Quem que escreve essa obra aí? A fantástica obra que produz a ideia do liberalismo econômico e o pai do capitalismo moderno. Adam Smith. Jesus. O Pierre Anderson e o Adam Smith são grandes construtores da historiografia mundial. Ele fala sobre a historiografia econômica do mundo, a produção do capitalismo, a importância do liberalismo econômico, e o outro fala sobre as práticas naturais do mercantilismo. Quais são as práticas do mercantilismo? Centralização econômica, nas mãos do rei, nas mãos de uma única nação,
né? Pacto colonial, protecionismo, quando você impõe barreiras alfandegárias, expansão ultramarina, colonização, procura por tan 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 metais preciosos, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Expansão ultramarina engrandecessem o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Ou seja, a monarquia era beneficiada pela prática burguesa, mas os burgueses não ficavam com total lucro, certo? No texto 2 é diferente, meus queridos. Os burgueses vão falar, opa tio, quem produz aqui, quem gera riqueza sou eu, por que tem que ser o monarca que tem que ficar com essa riqueza? As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Adam Smith, riqueza das nações. Não tem que ter interferência do Estado em economia, gente. Na visão do Adam Smith, tem que ter a liberdade de produção, liberdade de comércio. Só assim nós poderemos ter um Estado mais rico, geração de mais riqueza, geração de mais produtos, venda, oferecimento, oportunidades. Entre os séculos XVI e o século XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas, né? A relação do Estado, a figura do poder com a figura econômica. Tais concepções associadas a cada um desses textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de questão 63, cuidado, quando ele põe nessa ordem com esse tracinho, é do primeiro para o segundo texto, tá? Valorização do pacto colonial, sem dúvida nenhuma, no mercantilismo tem isso. Combate à livre iniciativa, é combate à livre iniciativa o segundo texto? Não, é a favor da livre iniciativa. Fique ligado. Letra B, defesa dos monopólios régios, mercantilismo. Apoio à livre concorrência, segundo texto. Monopólio, primeiro texto. A letra B matou a charada. Vamos ver as outras aí para nós podermos ter uma ideia para eliminarmos. Formação do sistema metropolitano, a metrópole seu centro econômico no Pacto Colonial? Sim. Crítica à livre navegação, a favor da livre navegação, sem intromissão do Estado. Abandono da acumulação metalista, abandono do metalismo, né? É a prática natural do mercantilismo, já elimina. Eliminação das tarifas alfandegárias, não, manutenção das tarifas alfandegárias, as chamadas práticas protecionistas. Essa aqui, tranquila, né? Facinho, quando se estuda tudo fica mais fácil, meus queridos. Questão 73, é isso? 73? É. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Olha que lindo. O fogo é um elemento histórico importantíssimo, né? Foi preponderante para a evolução do ser humano, pré-história. O homem ter sedentarizado, ter dominado determinadas situações de perigo, o homem utilizou o fogo, né? Se aqueceu, se defendeu, atacou, né? Mas quando falamos em religiosidade, o fogo também se tornaria um elemento característico da evolução humana. E a Igreja Católica soube utilizar o fogo sobre várias perspectivas, da punição, né? Da purificação. A fogueira santa nada mais era do que uma forma de purificação na concepção medievalesca, de quando a pessoa era levada à fogueira, ela estava sendo retirado o espírito ruim dela. Não era único e simplesmente morrer queimado, tostado pela fogueira santa, mas produziu-se uma relação de simbolismo espiritual, limpeza espiritual. E aí o cristianismo vai utilizar do fogo também nas festividades sincréticas. O que é o sincretismo? A mistura de elementos de outras religiosidades com a base do cristianismo. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista, aquele que o batizou.
e instituiu a data de comemoração a esse último de tal maneira que as festas do solstício, né, o período onde o sol representa uma força maior, que é durante o verão, com suas tradicionais fogueiras, que se tornaram fogueiras de São João. Ô professor, festa junina, São João, adoro! Pois é, esse ano não teve, infelizmente. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Sabemos disso claramente. Como eu falei, em momentos históricos diferentes, o fogo vai ter representatividades diferentes. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidos por monges e bispos. Viam aquilo uma festa herética. A partir do Concílio de Trento, liguem os fios agora. Emendem os fios, liguem agora os neurônios. Concílio de Trento, reforma da Igreja Católica. Contra-reforma. Contra a reforma promovida pelos luteranos, calvinistas, anglicanistas. Nós vamos ter uma reação da Igreja Católica, uma reforma interna. E o concílio, a reunião na cidade de Trento, nordeste da Itália, vai decidir por modificações na estrutura clerical, na estrutura do cristianismo em alguns setores. Outros foram mantidos. O Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã. Uma concepção de purificação, mas não mais com a fogueira santa, mas sim com outras práticas, né? A própria pular fogueira, ficar em torno da fogueira, isso é uma prática de milhões de civilizações, né? Não é só o cristianismo que vai inventar essa prática em relação ao fogo. Bom, com o objetivo de se fortalecer, olha a Igreja Católica aí mudando um pouquinho seu posicionamento radical em torno de algumas práticas, para não perder muitos fiéis. A instituição mencionada, Igreja Católica, no texto, adotou as práticas descritas, que consistem, presta atenção, promoção de atos ecumênicos, como o casamento, a missa em si. Não, né? O fogo não tem essa representatividade direta nas festividades. É mais ligado às festividades, perdão. Letra B, questão 73. Fomento de orientação bíblicas. Na Bíblia tem alguma coisa falando sobre o fogo? Há alguma citação bíblica aqui? Também não. Apropriação, a Igreja Católica absolveu isso, de acordo com o texto, de outras práticas religiosas, de cerimônias seculares, ou seja, de outras religiões, de outros hábitos culturais. Essa utilização do fogo se torna um elemento sincrético de aliar elementos do passado, né, de práticas seculares com as práticas a partir do Concílio de Trento atualizadas. Pelo menos a letra C me parece ser a correta. Letra D, retomada de ensinamentos apostólicos. Não se vê aqui um estudo bíblico, né? Ressignificação de rituais fundamentalistas. Tudo que é fundamentalismo, tudo que é radical, não pega bem, não é legal. E o fundamentalismo do cristianismo com a utilização das fogueiras santas foi depois muito criticado, né? Se tornou alvo de uma grande transformação dentro das estruturas da própria Igreja Católica com o próprio Concílio de Trento. Mas, professor, o Tribunal da Santa Inquisição não continuara com o Concílio de Trento? Continuara, mas algumas coisas foram reformadas, principalmente em relação à punibilidade, né? Então, meus queridos, ficamos com a letra C de classe A. Vamos para a próxima? Questão 76. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Campos de concentração. Estamos falando de quê? Quando fala-se de campos de concentração, geralmente historiograficamente falando
Falamos de nazismo, de regimes totalitários, do antissemitismo. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, uma coisa anormal. Como se a vida fosse nelas separadas das finalidades deste mundo. Foi um absurdo o que aconteceu nos campos de concentração. Mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeita, normal, né? Muitos dos alemães, muitos poloneses, muitos húngaros que não tiveram contato direto com os campos de concentração, até achavam que não existiam os campos de concentração. Mas depois que eles viram como era uma coisa estarrecedora, ficaram tão perplexos que falaram, é melhor ter morrido mesmo, né? Porque não tinha outra situação a não ser a morte aí. A solução final, como era a descrição de Adolf Hitler, era a eliminação total de judeus do planeta Terra. Ele produziu 6 milhões de eliminações de judeus. A partir da análise da obra de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, pessoal que vai correr para o lado jurídico aí, vai fazer os cursos de direito, por exemplo, galera, é obra obrigatória. É obra obrigatória, mas assim, para quem quer uma leitura, para fazer uma leitura mais, uma interpretação mais ampla do que foi os regimes totalitários, a Hannah Arendt é uma das autoras mais completas. Ela vivenciou isso na própria carne, ela viu isso, ela vivenciou tudo isso. E é uma autora básica no curso de Direito, né? Todos têm que ler, é um livro base. Eu acho que toda a humanidade deveria ler alguns tipos de livros, né? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se a prática da naturalização do quê? Na questão 76 fala-se do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Ela não fala sobre os ideários nacionais, mas ela fala da prática da violência que é os campos de concentração. Alienação ideológica que justifica as ações individuais, não foram individuais, foram coletivas. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, não está falando sobre religiosidade. Segregação, os campos de concentração separavam as pessoas? Sim. Que fundamenta os projetos biopolíticos. Por que biopolíticos, professor? Na visão dos alemães e do nazismo, os alemães nazistas propriamente dita, a eliminação dos judeus era uma forma de se criar uma raça perfeita, pura, o chamado arianismo, por isso biopolíticos, né? Eliminação de uma origem étnica em detrimento para o crescimento de outra, que eram os alemães puros, de origem germânica pura, enfim. A letra D é a correta. O enquadramento cultural que favoreceu os comportamentos punitivos. O que é o enquadramento cultural? Os campos de concentração não foi um elemento que se transformou em um elemento cultural, era uma prática escondida. É tanto que depois descoberto, as pessoas ficaram estarrecidas. Então a letra correta é a letra D de dado, né? É um texto muito importante, é um livro muito importante. Questão 79. A soberania dos cidadãos adotados de plenos direitos era imprescindível. Cidadania, soberania, direitos. Para a existência da cidade-estado. Quando falamos em soberania, direito, cidadania e cidade-estado, nós estamos falando de Grécia. Será que é de Grécia? Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres, podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias, famílias proprietárias de grandes terras, e oligarquias, famílias poderosas, e maior nas democracias. Aí, você não entendeu o texto? Vai aqui, ó, a cidade-estado clássica, antiguidade clássica, ou é Grécia ou é Roma. Vamos entender o que essa questão quer dizer? Vamos lá? Nas cidades-estados da antiguidade clássica,
seus problemas diminuem muito com, né, com o título do texto. A proporção de cidadãos descritas no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Nós sabemos que na Grécia Antiga, para ser considerado cidadão, era necessário ter nascido em Atenas, por exemplo, cidadão ateniense, livre, obviamente, e proprietário de terras. Controle de terra. Liberdade de culto tinha em qualquer das classes sociais. Igualdade de gênero não se falava sobre isso, até porque não existia. A mulher era vista como inferior ao homem. Exclusão dos militares? Não, inclusão, porque muitos militares eram donos, proprietários de terra. Exigência de saber ler e escrever? Também não. Controle da terra, isso é um elemento básico quando falamos de história clássica, gregos e romanos, mas principalmente os gregos, a democracia ateniense. Questão 85, é uma questão que para mim é muito importante, que muitas vezes fogem dos livros didáticos, e é uma questão mais de historiografia num contexto mais universitário, sabe? Mais técnico, mais científico. Olha só. Nossa cultura não cabe em seus museus. Quando ele fala isso, ele mostra a figura de uma nativa dos Andes, né, andina. Ele fala sobre o quê, professor? Nossa cultura não cabe nos seus museus. Patrimônio cultural e os discursos museológicos. O que o museu representa? Representa um recorte de contextos históricos e ganhando um significado específico em determinado período histórico, né? Quando falamos de populações andinas, populações das civilizações incas, pré-colombianas incas, mas também quando falamos do México, falamos das populações pré-colombianas astecas, mas quando falamos de América Central, falamos de maias, mas quando falamos de Brasil, falamos da diversidade das populações nativas e seus vários hábitos culturais. Pois bem, produzida no Chile no final da década de 1970, em plena ditadura militar, a imagem expressa um conflito entre as culturas e a sua presença em museus decorrentes da, presta atenção, valorização do mercado de obra de arte. Na verdade, ele se fala aí de um contexto mais ideológico e não econômico. Definição dos critérios de criação de acervos. Criação de acervos museológicos passam por uma série de critérios. Esses critérios passam por uma série de burocratizações. Nem tudo faz parte de um acervo museológico, nem tudo é autorizado, precisa passar por autorizações. Letra C, ampliação da rede de instituições de memória. Não fala sobre ampliação, o texto é curto. Burocratização do acesso aos espaços expositivos. Não há uma burocratização. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Não há uma interpretação da imagem, e sim uma crítica. E aí a crítica cabe muito bem aqui, ó. Definição de critérios de criação de acervos. Nem tudo pode ser utilizado em acervos museológicos, que fique bem claro. Nem tudo, dependendo do contexto histórico, do momento político, das concepções ideológicas, nem tudo se faz parte de um museu, né? Nem tudo tem uma autorização para se fazer parte de um museu. Quando falamos de museu, falamos de historiografia, falamos de fontes históricas, que é um conteúdo bastante utilizado hoje em dia, né? As fontes históricas, fontes orais, museológicas, escritas, bibliográficas, etc, etc, etc. Questão bem complexa, tá? A ocasião faz o ladrão. Vixe, que frase mais, né, contextualizada. Francis Drake, o grande navegador e pirata, né, travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista, ou seja, religiosa, quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. O Drake foi lá dentro na América do Sul e catou tudo que era dos espanhóis, da exploração de minério, né? Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth, que inclusive falam que tinha um trelelê, um negócio com esse Drake aí, só Deus vendo. Tem o filme dela, Elizabeth I, que mostra essa relação com esse piratão aí.
Ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar para a Oceania do Pacífico, né? Oceano Pacífico, e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. O Francis Drake, ele foi um cara importante na expansão marítima inglesa, porque ele estabelece contatos comerciais com o Oriente, ele combate as práticas de portugueses e espanhóis que faziam um tipo de colonização muito mais agressiva e não de relação de acordos comerciais. Eles impunham as suas vontades. O processo colonial era de exploração por parte de espanhóis e portugueses, geravam escravismo. E aí isso não gerava um contentamento por muitos locais que tinham relações com as nações ibéricas. Já os ingleses não, eles fechavam acordos, dominavam por aqui, roubavam navios, a prática do corsário, né, que é pilhar, roubar o que era de ouro, o que era de valor dos outros povos. A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citado o texto, foi o meio encontrado para reestabelecer o crescimento da economia mercantil. Reestabelecer é uma coisa que retoma, né? Não é estabelecer, o certo seria. Conquistar as riquezas dos territórios americanos, principalmente da América Central, Caribe e América do Sul, né? A prática do corsário. Legalizar a ocupação em possessões ibéricas? Não, eles queriam retirar o que tinha de riqueza nas possessões ibéricas. Ganhar a adesão das potências europeias? Não, se tornou concorrente. Fortalecer as rotas de comércio marítimo? Nesse ponto ainda não, porque era uma prática ilegal a pirataria, a prática do corsário. Beleza? Letra B. Aqui nós finalizamos mais uma revisão, Enem 2019. Depois vamos falar sobre alguns temas importantes ligados ao Enem, que são constantes no Enem. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!